Uma produção. Is that a podium, boys? Is that a podium? That's a podium. Last place at the end of lap one comes home to win. What the is this guy doing? Well, I just want to say you're an absolute legend. Holy mac and cheese balls. That's another podium. That was stupid from whoever was at the front. They want to kill us or what? Can you believe it? Can you believe it? Bem-vindo ao novo episódio do Domingos. Hoje para falar do super entusiasmante e excitante Grande Prémio de Portugal. Que seca! Meu Deus! Depois de 2 grandes prémios em que eu mal comi, finalmente uma digestão tranquila e saudável. Terminando Que com uma seca. grande vitória do surpreendente Lewis Hamilton. Inesperado. Voltámos ao mesmo? João e Beatriz, o que acharam da corrida? Secante. Isto foi bom para o teu coração, Tiago. Estavas a queixar que não aguentavas Foi ótimo. e foi exatamente o que estava recomendado. O meu coração de Pela Direção-Geral boomer, de Saúde. o meu coração de boomer ganhou anos de vida. Esta corrida foi uma seca. Eu acho vi. que o mais interessante foi que nós estávamos a ver a corrida juntos e ao ar livre. E ao início o Agora sol... já se pode admitir, não é? Já acabaram as restrições. É melhor. Estávamos no exterior. Estávamos no Estávamos exterior. juntos e ao ar livre e o ecrã estava contra o sol, portanto não se via nada do início da corrida. E nós pensávamos que era por isso que não estávamos a acompanhar muito bem, que devia estar a acontecer mais do que estávamos a ver. Depois pusemos o ecrã num sítio diferente onde de facto se via o resto da corrida e nada mudou. O interesse não aumentou. Mas sabes que Estava- eu ainda pensei que fosse porque estávamos pronto a almoçar lá fora e então fui ver depois os highlights à noite e hoje Não, de manhã não. outra vez e a corrida foi uma seca na mesma. Não foi. Pois, Sim. Aliás, olhas para o Autosport e as top stories são o Hamilton ganhou e o Kimi, eles fizeram um apelo da penalização dele em Imola e isso foi rejeitado. Isto é uma top story. Não há mais depois nada do que Grande Prémio de falar. Portugal. Quer dizer, O Raikkonen que também teve uma grande corrida e portanto o highlight do Raikkonen do Grande Prémio de Portimão foi sobre algo que ele fez em Imola. exatamente. ele foi logo no início para fora, não foi? Foi. Também já podemos falar disso, Beatriz, porque foi um acidente de facto pouco interessante também, como o resto do dia. Se calhar começamos pela vitória então do Hamilton, porque tem que ser, não é? Temos que começar Atenção, pelos primeiros. O Hamilton fez uma boa corrida. Ele começou em segundo, perdeu uma posição para o Verstappen logo no safety car restart. Uhum. E depois ganhou 2 posições para ganhar a corrida. Eu acho que ele estava claramente. Não. Foi uma ótima corrida do Hamilton. A Mercedes voltou a colocar dois carros na frente, pelo menos na qualificação. Pronto, o sonho do Verstappen morreu aqui. Certo? Mas ainda foi uma distância significativa, não foi assim uma luta pelo primeiro lugar intensa Não. como vimos em Imola. Isto foi. Não, foi um bocado como o Grande Prémio, na realidade, do ano passado. Também Uhum. foi muito entusiasmante nas primeiras 5 voltas. Aliás, posso partilhar aqui com o resto da nossa audiência que o João enviou uma mensagem para um grupo que eu e a Beatriz temos, em que dizia: se calhar ainda temos Sainz no P1. Eu posso fazer print Prometia. screens e partilho disto. Como o ano Prometia. passado. Como o ano passado. Sim. Portanto, Foi o que aconteceu ano passado. isto era o nosso nível de expectativa. E de facto, ao início, até parecia que a coisa era promotora, com o Norris até chegar-se à frente, ali com umas lutas com o Pérez em claras dificuldades, mas não. Portanto, foi bastante tranquilinho. Portanto, vitória do Hamilton, como estávamos a dizer, mas apesar de tudo, foi um grande prémio competente, tanto do Lewis como da Mercedes. Concordam? Sim, este grande prémio esta semana foi dominada pela superfície da pista ser muito macia. O que se pensava que o ano passado tinha muito a ver com o facto de o asfalto ser novo, mas este ano, entretanto, já houve muitas corridas Uhum. e isso mantém-se. E pelo que percebi, depois de ter falado com alguns ex-colegas meus, o que se passava é que estava tudo um bocado confuso sobre
porque é que alguns carros eram rápidos e outros não eram, Uhum. que os pneus simplesmente não estavam a funcionar e quem era rápido era porque conseguia pôr os pneus a funcionar menos mal do que os outros. E claramente isso jogou a favor de Mercedes que Uhum. que tinha um andamento que a Red Bull não conseguia acompanhar. O Pérez Você- também se queixou, disse que tinha tentado muita coisa, que o segredo era manter os pneus à temperatura certa, Uhum. mas tinha tentado muita coisa e não tinha descoberto a chave para ter os pneus a andar como deve ser. Ó João, nós que somos burros, podes explicar 3 segundos ou 5 como é que se aquecem os pneus e porque é que é difícil aquecer os pneus dependendo do tipo de chassi ou de efeitos aerodinâmicos que estejam para aqui envolvidos? Como é que isto se explica? Excelente pergunta. Se eu tivesse uma resposta simples para essa pergunta, ganhava muito mais do que ganho neste momento. Há vários Perguntas fatores. difíceis, tu caiu para as perguntas difíceis, não é? Há vários fatores. Claramente, o pneu é um deles, portanto, a construção do pneu e o composto de borracha que compõe a superfície do pneu dita um bocadinho se é mais fácil ou mais difícil aquecer o pneu ou mantê-lo à temperatura certa. Uhum. Acaba também por ditar qual é a temperatura ótima na qual o pneu funciona. Por exemplo, normalmente dos 3 pneus que a Pirelli leva para o Grande Prémio, um tem uma janela operacional mais alta, o outro mais baixa. E depois a pista também tem obviamente um papel fundamental, porque é a única coisa com a qual o pneu está em contacto. Então o facto de a pista ser muito macia torna mais difícil que haja aderência do pneu à pista, que por sua vez acaba por fazer com que o pneu deslize em vez de agarrar à pista. Portanto, assim consegues gerar temperatura na superfície, mas não no core da borracha, no núcleo mesmo da borracha. Isso é uma diferença importante, porque tu podes ter temperatura à superfície do pneu, mas isso não faz o pneu funcionar. Tu tens de ter a temperatura na borracha para a borracha em si ser macia e ter as propriedades que lhes permitem, em contacto com a estrada, gerar aderência. Depois há outros fatores, por exemplo, a maneira como o calor dos travões passa para as jantes e por sua vez passa para os pneus é muito importante. Portanto, há muito desenvolvimento a acontecer na parte aerodinâmica nesse sentido, para fazer a gestão do ar que é usado numa primeira fase para o arrefecimento dos travões, para depois usar essa energia para aquecer ou não as jantes, que por sua vez fazem o mesmo aos pneus. E depois o que os pilotos fazem, porque no fundo as estilos de condução diferentes têm impactos diferentes na temperatura dos pneus, que é o caso do Pérez. Por exemplo, nós falamos muito do Pérez ser muito meiguinho com os pneus, o que se viu ontem, mas ao mesmo tempo, como falávamos em Imola, isso torna mais difícil que manter a temperatura, exato, manter a temperatura dos pneus acima do nível mínimo, porque o estilo de condução dele não introduz essa energia nos pneus tanto quanto outros. Ok. Portanto, é um tema muito complexo da qual eu não. É trazer cá Mas um os dia. pneus mudaram, não é? Desde o ano passado para este ano, o pneu mudou, a pista mudou e parece que eles estão piores do que estavam o ano passado. Sim, os pneus mudam todos os anos e a Pirelli tenta mais ou menos manter a coisa interessante para que as equipas tenham de se adaptar. Agora, pelo que eu percebi, não é que a Pirelli tenha feito alguma coisa de mal, simplesmente era difícil, porque se usasse um pneu muito macio, os hiper macios, o pneu ia degradar rápido demais, enquanto se usasse um pneus duros, o pneu nunca chega a funcionar como deve ser. Portanto, há ali uma janela muito complicada de atingir e acho que isso acabou por dominar este fim de semana e a Mercedes claramente fez um trabalho melhor do que as outras equipas na compreensão deste problema em particular. Mas acho que é um problema isolado desta pista, portanto. Então, mas isso é um bom ponto. Isso é um problema isolado desta pista e esta pista é uma pista muito mais recente do que os outros circuitos que andam cá há 50 anos. Porque é que isto é um problema? Na minha cabeça não faz sentido que se tenha feito um circuito. Tem o quê? 5 anos, Portimão? Não, mas o asfalto é novo. O asfalto é novo. O asfalto é do ano passado. Primeiro para em 2008 ou 2007. Ok, tem mais. Mas porquê é que se faz uma pista nova e isto é um problema? O asfalto, sim. Não sei, meteram água quando foi para fazer Não sei, sinceramente. Na minha cabeça não faz sentido. Mas, por exemplo, isto é uma história assim um bocadinho repescada, mas quando a Red Bull comprou
o que agora se chama o Red Bull Ring, que é o circuito onde se realiza o Grande Prémio da Áustria. Obviamente perguntaram à Red Bull que tipo de superfície é que queríamos, porque se éramos nós que mandávamos no Certo. circuito, nós Uau. escolhíamos a superfície que nós queríamos. Uhum. E o circuito teve de ser reasfaltado ou pelo menos modificado, porque a primeira vez eles trocaram um bocadinho, pronto, entre micro roughness e macro roughness. Portanto, micro roughness é a rugosidade de cada pedrinha Uhum. que tens no asfalto, enquanto que a macro roughness é a rugosidade do asfalto em si, em termos do número de pedrinhas e do seu distanciamento. Número de pedrinhas. Vou falar assim num termo muito técnico. Científico. E eles enganaram-se, tinham macro mais e micro menos, ou vice-versa, então tiveram de ir lá, tipo, basicamente partir o circuito que tinham feito e fazê-lo outra E vez. fazer outra vez, ok. Portanto, acho que não é assim tão simples de atingir. Eu já vi que isto se quer. é trazer cá um dia um empreiteiro e um taxista e resolvemos logo esse tema. Há esperança. Vamos avançar. Hamilton em primeiro, Verstappen em segundo. Enfim, se calhar não vale a pena dar aqui grande destaque ao Verstappen, fez também a corrida, acho que possível, dentro daqui dos constrangimentos que já falámos um bocadinho. E depois, se calhar aqui um bocadinho de uma aula de finlandês, que é... Alguém sabe como é que se diz inútil em finlandês? É Bottas. Que violência, meu Deus. Acham que para o ano vou estar isto vai chegar aos ouvidos do Bottas e vou conseguir estar entre aquelas ofensas que ele elencou no Driver to Survive? Não, eu acho que quando o Bottas ganhar o próximo grande prémio, ele Vai ser na rádio, né? No rádio Tiago ele vai... Sequeira, fuck off, ou coisa To whom parecida. it may concern. Que é para o Tiago Sequeira mesmo. Mas é um bocado Meninos. inútil. Foi. É assim, estás a falar do senhor que fez pole position para esta corrida, apesar Mas de foi tudo. sem querer. Pois foi. Mas o que é que aconteceu na qualificação? Que não- ele Foi fez fácil, poucas- ele foi o único tipo que conseguiu fazer um tempo mais rápido que o Q2, porque todos os pilotos na Q3 a volta mais rápida não foi melhor do que fizeram na Q2, Uhum. porque depois basicamente estavam todos, apanharam sempre um carro à frente, ou havia alguma coisa qualquer que os impedia de fazer a melhor volta. Quando das carros em pista é impressionante conseguires apanhar um carro à frente, tens mesmo de tentar, basicamente. Mas foi o que aconteceu, todos queixaram disso, basicamente. Todos queixaram que pronto, não tinham grip, perdiam a melhor volta, depois tentavam outra vez a seguir, apareceu um carro qualquer à frente, estragava-lhes a volta. Todos queixaram isso no Q3. Eles não podem fazer 2 voltas seguidas porque ficas a bateria depois da primeira, não é? Pronto. Mas eu acho que aconteceu na Q3 e eu vi só o qualificador assim um bocado muito por alto porque estava ocupado. Mas pelo que me pareceu, estava tudo um bocadinho perdido com os pneus, tanto que para a segunda tentativa a Mercedes tentou ir com pneus médios. Porque eles pensaram, opá, os pneus médios, nós usámos pneus médios na Q2, fomos mais rápidos do que com os macios na Q3. Epá, vamos ver no que é que dá. E depois Não. foram mais lentos. Sim. Portanto, claramente esta confusão que estávamos a falar dos pneus estendeu-se para a qualificação e se calhar foi um bocado por causa disso que o Bottas acabou por se safar, por um bocadinho tipo alinhamento dos planetas. Acabou por ser giro porque foi muito elogiado o Bottas nesta prova pelo Toto. Foi, depois passou a corrida em marcha atrás, basicamente, não é? Já ninguém quer saber. Bottas. Não sei o que é que Assim, o Toto Wolff anda a fazer. Não sei quem é a máquina de PR dele, mas eu não sei o que é que ele anda a fazer da vida dele. Eu gostei do incentivo do fim. Come on, Valtteri, you're the fastest car. É, sorry, sério. desculpa, isto não foi uma boa. Come on, Valtteri, you are the fastest car. Porque é que ele parece o Terminator? Estás a imitar? Parece. Isso nem foi tentativa de imitar o Toto, não era mesmo os Schwarzenegger. Era mesmo Que é igual. Get to the chopper. o Arnold. Ok. O Arnold. Mas a história mais elucidativa que eu tenho sobre o Bottas foi quando estava na Red Bull. Houve um dia em que o Nico Rosberg anunciou que se ia reformar. E então foi um slow day in the office porque estava alguma coisa estragada e não conseguimos fazer o nosso trabalho, basicamente. Então estava tudo um bocadinho a olhar para o ar. Então fizemos umas rifas, portanto, sobre quem é que ia suceder ao Valtteri Bottas como ao Rosberg. Nico Rosberg como piloto da Mercedes. E na altura havia o Verlaine, havia muitos candidatos, porque a Mercedes tinha muitos pilotos jovens no seu estábulo e pronto. E então nós pusemos todos os nomes que nos vieram à cabeça numa caixinha e as pessoas tiravam ao calhas, pagavam uma libra e depois no fim quem ganhasse ficava com o dinheiro todo. E nós pusemos os nomes de toda a gente. Era do Pascal Verlaine, lembro na altura o Hülkenberg também foi uma hipótese,
Pusemos o Niki Lauda, pusemos Niki Lauda. o cão do Lewis Hamilton, portanto, o Roscoe, a criança da Suzy Wolf, que estava na altura na sua barriga. Bem, pusemos todos os nomes que nos vieram à cabeça, menos o de Valtteri Bottas. E tivemos de devolver o dinheiro a toda a gente porque de facto Calhou Ninguém com o ganhou. Bottas ganhou e ninguém ganhou. Eu nem calhou sabia, com eu nem o sei o que é que ele no fundo, não fazia foi? antes da Mercedes. Onde é que ele Estava estava? na Williams. Estava Estava na na Williams. Williams. Ok. Que era Mercedes. Que era Sim, sim, a sim. equipa B da Mercedes na altura. Exatamente. Uhum. Pronto, então é isto. Bottas está encerrado, não é? Foi uma boa. Só para. Pronto, acho que não há mais nada para dizer sobre o Bottas. Não. Passamos para o Driver of the Day, Pérez. O mágico dos pneus. Eu não percebi. Eu também não. Também não Eu não percebeste. percebi. Mas Eu quer dizer, acho- naquela corrida, quem é que era a tua sugestão, Tiago? Opá, eu diria que o motorista que levou o Hamilton ao circuito foi o Driver of the Day. Pois são. Porque O Alonso, resto, por exemplo. O não. Alonso O fez uma boa Alonso, por prova. acaso, o Alonso teria Opa, sido o melhor próprio driver do Hamilton, day. pronto. O Norris ficou em quinto. Epá, eu acho que agora as pessoas já têm uma expectativa chegou um aos bocadinho pontos. superior da McLaren. Eu Ahm, acho que não percebi de facto Pérez Driver of the Day. Vocês têm alguma justificação para isto? sei lá, Pode ele ser. fez muitas voltas num set de pneus, não é? Foi basicamente o maior. tanto que o ponto Hamilton forte achou que ele já da tinha, que ele já corrida tinha parado, não é? Foi o pneu Isso foi inferior. genial. Não, mas vamos só que estão aqui bom, explicar um bocadinho o que aconteceu. O Pérez, portanto, um dos temas que nós também temos aqui debatido bastante é a Red Bull não tem conseguido concorrer com a Mercedes porque falta-lhe um segundo piloto que seja competente e que consiga ser utilizado para diferentes estratégias que a equipa venha a decidir em cada prova. Ora bem, a Red Bull não sendo mais rápida este grande prémio do que a Mercedes, o que é que pensa? Bem, primeiro, além de fazer o undercut do Verstappen sobre o Bottas, que foi muito bem feito, correu bem, Uhum. Uhum. a seguir havia que apanhar o Hamilton. Como é que vamos fazer isto? Calma, temos o Pérez na frente, vamos meter o Pérez a dificultar ao máximo a vida do Hamilton para ele perder o máximo tempo possível e o Verstappen assim conseguir aproximar-se. Isto faz todo o sentido. Durou Extremamente 50 metros. Sofisticado. O Durou Pérez 50 metros. teve com o mesmo set de pneus. Quantas voltas? 40 e tal? 50 talvez? Nem sei Eu se não sei. 55, 50. acho eu. Acho que foram 55 voltas. 55? Foi uma assim uma. Acho que foi a 10 voltas do fim, sim, porque ele depois fez a volta mais rápida. 55! É, Foi assim uma coisa completamente bastante pornográfica. É uma coisa assustadora. E quando o Hamilton está a chegar ao pé do Pérez, ultrapassou logo na reta. Claro, então o homem Foi. estava sem pneus. O que me leva também aqui. Epá, não, mas o ponto da estratégia era ele não tinha que ser rápido, só tinha que estrovar o Hamilton ao máximo. Portanto, tu achas Mas- que ele foi incompetente mesmo a fazer aquilo que era suposto? Epá, Eu acho que o que ele devia ter feito era levantava o pé para o Hamilton o apanhar tipo no setor 3 em vez de ser na reta, porque na reta estava mais visto que ia ser muito fácil que ultrapassar. Era o que sentido de o pro- ultrapassar. Pois. é assim, o problema deste circuito, e já agora, se os senhores que mandam no circuito nos estiverem a ouvir, epá, o DRS naquela reta não. Era comprido demais. Não, é muito comprido. Aquilo não há ultrapassagens no resto do circuito. Pronto, há mais um ou outro ponto de passagem, mas epá, é tudo ultrapassado ali, é tudo facílimo. Vamos falar do teu comentário, Tiago, em que tu Diz? disseste que era bom era encurtar aquela reta. E o João aí Sim. sugeriu aí bem que o melhor seria encurtar o DRS, que era mais fácil. Pá, Do para que mim reconstruir a pista. era aquele taxista e o empreiteiro que estávamos Outra aqui vez. a falar, Aham. era sentá-los numa mesa e epá, e reduzíamos aquela reta. É muito grande, faz sentido. E já fazíamos até um túnel em vez de ter aquela que sobe, não é? Ou então um salto. Um salto da última curva. Isso é que era. Mas a pista supostamente não era mais larga para se poder ultrapassar mais facilmente. Era o que eu estava a dizer há bocado. Este circuito mais recente. também há aquele outro ponto de ultrapassagem que é a curva VIP, Uhum. que claramente Excelente foi nome. batizada pela revista. Caras. Não, não. Olha aí, VIP, olha aí, VIP, olha- VIP, era a VIP, revista claro que VIP na sim, altura, claro que não sim. Olha a explicidade. Mexericos. Pois é. Olha Product aí. placement. Filipe Garnel, se nos estás a ouvir, um abraço. Mas sim, assim, eu acho que o único efeito que a estratégia da Red Bull acabou por ter foi desencadear uma sequência de pit stops de graça
para fazer a volta mais rápida que culminou com o Verstappen. Epá, isso é lindo. Numa jogada de gênio a trocar de pneus da penúltima volta e a fazer a volta mais rápida na última volta. E depois perder essa volta mais rápida por track limits, que foi incrível. Pá, O Helmut Marko foi-se logo queixar, clássico. Passou-se Queixar-se do quê? logo. Queixar-se de incompetência. Queixar, Pois, sim. eu Pá, concordo. completamente incompetente. Então, toda a gente sabe que há aqueles track limits. Toda a gente teve a cumprir aquilo. Não, e não, o ele se queixou Verstappen de teve uma incompetência. oportunidade para fazer a volta mais rápida e foi-te burro. Mas eu acho que ele não se queixou do Verstappen, ele queixou-se mesmo foi dos track limits. Claro, achas que ele ia se queixar do Verstappen? Pois, mas estás a dizer, Verstappen queixou-se de incompetência. o menino de ouro. doiro. Pois, É o menino doiro. No fundo é como este discurso, né? A culpa não é dos pilotos, é da pista. Devia ser, Pois. a culpa não é do Verstappen, devia ser tudo mudado para que o Verstappen fizesse a tivesse volta ganho. mais rápida. Porque se ele não ganhou, a culpa é dos outros. Claramente. Alguma vez podia ser culpa do Verstappen. Nunca. Despachámos os primeiros os 4 primeiros já estão despachados. Estão a ver? Não houve nada a acontecer. Falámos nada. do Norris. Agora é o quinto. O Norris ficou em quinto. Em quinto, desculpa. Eu sei que o Bottas não conta, Beatriz. Já passo Mas, por cima, não mas penso o Norris assim. ficou em quinto. Eu por acaso, Uhum. eu percebo aqui por acaso a Beatriz está desculpada. Porque nós preparamos um alinhamento. E fui eu que fiz o alinhamento. Tá E eu mal. coloquei Norris em quarto. Pronto, eu não disse nada, mas pronto, mas foi o Tiago. Portanto, a Beatriz está desculpada. Mas era para ver se ela estava atenta. Claro, não Não estava. Norris em quinto. Norris que arrancou de sétimo, acabou em quinto. Mais uma excelente corrida do Norris. Ótimos Gostei da pontinhos. ultrapassagem dele por fora ao Foi boa. Sainz. Uhum. Logo, Foi a sim, Sainz, foi foi. depois da paragem de safety car, não foi? Exato. Foi bonito. Foi muito boa. Portanto, foi mais uma corrida super competente do Norris. Não sei se o Ricardo já o ultrapassa. Eu acho que eu não sei muito bem o que vai acontecer com o Ricardo na qualificação. Se foi. Vamos estar a dizer isto até ao fim do ano. Diz-me só, se cada corrida, cada grande prémio, tu vais dizer assim: não sei o que aconteceu ao Ricardo este fim de semana, ele é tão bom, mas este fim de semana correu-lhe mal. O próprio Não, Ricardo eu isto acho não que não é sabe tão bom, também, não é? mas- O próprio Ricardo isto também não sabe aquilo que está a acontecer. Ele está um bocado. Eu achava que ele ia voltar em força para a McLaren e ele está tipo bad juju. Calma. É o tem novo calma. Vettel, é o novo Vettel. Tenso. Será? Será? Mas passar à frente. Olha o João que adora o Ricardo, está a ficar nervoso. Não, mas é esquisito. Não, o Norris está claramente a mostrar que é um excelente piloto e o Ricardo não está a conseguir acompanhar, isso é claro. Vamos ver se isso vai mudar ao longo da época, mas por agora, claramente, o Norris é o primeiro piloto da McLaren. Que é esquisito, não estava à vejo espera dúvidas que isso fosse. Se calhar daqui a umas corridas isto muda. É a minha expectativa. O que me leva a perguntar: será que o João já alterou a sua equipa da Liga Fantasia e colocou Norris como Turbo Driver? Mais à frente. Mais à vou frente pensar vamos no assunto. descobrir. Mais à frente vamos descobrir essa situação. Mas pronto, portanto, está despachado também. Quinto lugar, a andar. Em sexto, não. Se não foi um. O Carlos. O Carlos, o francês. O Charles. Não é francês, é monegasco. Mas era É, também para ver se monegasco. vocês estavam atentos. Dá um bocado ao mesmo. Não é? O Leclerc ficou à frente do Sainz. Meu Deus, tão inesperado. Pronto. Já sabíamos que isto ia Não há acontecer. notícias. Nada a Continuamos? ver. Passamos à frente. Não é? Mas pronto, mas o Leclerc também fez uma boa corrida. Mas eu não sei o que é que lhe aconteceu este fim de semana. É tão Ok. esquisito. Ao Sainz. Ao Sainz. Não sei, nós estamos agora, estamos no 6 classificado. Ele deve ter ficado entre os 10 primeiros, portanto já lá vamos falar dele. Não, ele ficou Não, em 11º. Não. É sério? Não vamos falar dele. Epá, vocês não perceberam o sarcasmo, pá. Carlos foi outro que desculpa. passou a corrida com a marcha atrás engrenada, no fundo. Pois, não sei o que é que aconteceu. Já lá vamos falar desse tema, Enfim. porque isso tem que ser tratado de uma forma séria. Discutido de forma séria. Porque teve um impacto violento na minha fantasy. Portanto, já lá vamos. Ocon ficou uma vez mais à frente do Alonso. Esta que foi a penúltima corrida do Alonso nesta temporada. Portanto, a próxima corrida do Alonso será a última. Vai ser bonito. Em casa, ainda por Em cima. casa, Espanha, pois é. exatamente. É despedida, é grande reforma. Exatamente. E o que é bonito, porque eu também já agora partilho com os nossos ouvintes. Eu estive na despedida do Alonso em Na Abu primeira. Dhabi em 2018. Pensei, olha, aqui está uma corrida que vale a pena ver, porque ao vivo, porque é a despedida do Alonso.
Mal não, tu sabias. mas vou acompanhar a despedida com um podcast. Também é bonito. Beatriz, a Alpine acabou por fazer uma boa corrida. Achas que ainda podem ser campeões do mundo? Não, vou dizer Ok. que não. Só Vou para- dizer que acho que não, mas se calhar a outra equipa do Fernando Alonso se Qual é que é a chama- outra equipa do Fernando Alonso? O Fernando Alonso tem uma equipa de. É WEC, João? Não, não, É de quê? não. Não é do de crianças. Crianças. Junior Formulas de. Então, É um campeonato que se chama Formula Regional European Championship by Alpine. É um nome assim que fica no apito. específico. Ok. E Fica a no Regional ouvido. só em Espanha, é isso? Ok. Não, é Regional na vários Europa sítios. toda. Ok. E o Fernando Alonso tem uma equipa chamada Fernando Alonso Racing Team. Ah, Farts. Exato. Que também é o nome da equipa, coincidentemente é o nome da equipa de karts que o João leva de vez em quando, com o qual o João vai de vez em quando a Palmela. Mas a nossa foi de propósito. Não foi foi um acidental. Não foi mas se calhar o acidental. Alonso também é um tipo com humor. Duvido. Calhar. Olhaste com a calhar. cara dele. Ele tem mesmo ar disso. Tem Eu mesmo estou ar a ter ar de quem acha graça a nada. Pá, ele não sei, ele se calhar ainda se está a rir hoje. Tipo, Duvido. é peido. Não? Acham que não? Acho que não, ainda por cima num campeonato para miúdos, que não me estou infeliz. Mas pronto, é o que é. Rapidamente, só para terminar aqui sobre a corrida e para irmos para os segmentos que são de facto relevantes. Kimi, epá, o homem, o que é que lhe deu? Adormeceu? Adormeceu, Isto claramente. para ele é um hobby. Ele não sabe que as siestas são em Espanha? Uau! Aquilo não foi nada de Distraiu-se, jeito. foi direitinho contra o António e acabou. Coitado de Giovinazzi, estava só a tentar acabar em 10º qualquer coisa. Não, mas o Giovinazzi ficou mais ou menos tranquilo. Foi o Kimi que se. Pronto. Ficou ali, não é? Pronto, pelo menos trouxe uma emoção, não é? Tivemos um safety car. Sim, foi. Foi toda a emoção desta corrida, ver aquela sim. asa da frente a voar. Não foi um Aston Martin, foi um Mercedes vermelho desta vez. Foi giro Foi o só safety isto. car. Depois, uma nota também para o Russell. Teve espetacular na qualificação, mas domingo também conta. Ele tem que Ultrapassado, alguém que lhe não diga foi? isso. Ultrapassado pelo Latifi, não foi? Às Sim, tantas mas eu estava- lembro-me de ver isso acontecer. Estava sem pneus, então depois pôs pneus e acho que ultrapassou de volta. Epá, é que o homem promete, mas pontinhos que se vejam nada e. Acho Não que se está compreende. difícil, Acho não que é? é. Para onde é que o Russell vai? Não vai para a Mercedes, que não tem espaço. Para onde é que o Russell vai para continuar a vai. carreira dele? Vai ficar na Williams para sempre? Não vai para a Mercedes. Não vai? Não, eu acho que, atenção, qualificar-se com aquele carro em 11º é impressionante. Pois é, mas depois não faz nada com Ninguém aquilo. diz que não, mas. Não, porque aquele carro não é fraquinho. Sabes quem é que Portanto, era aquele rápido carro não também? deve estar em 11º, não é? Sabes também quem é que era muito rápido? O E Arno Grosjean. Trulli? O Grosjean. Não, o Grosjean nunca fez uma pole position. Pensava que ias falar do Jarno Trulli, que foi aquele piloto mítico que, naquela fase em que era impossível ultrapassar na Fórmula 1, se formava o chamado Trulli Train. O Trulli punha o carro na pole position e depois passava a primeira metade da corrida com tudo atrás dele porque ninguém conseguia ultrapassar e era muito mais rápido que ele. E depois, assim que ele ia às boxes, descia logo para 10º e pronto. E o resto do pessoal ia embora. Acontecia muito. Pá, Tipo pronto. 2006, por aí. Mas para patrocinadores era porreiro. Ficavam sempre com a primeira foto na partida, com grande exposição às marcas. Se calhar não olha, está em piloto futuro. Uma escola aí para espalhar. Pronto, era só esta nota sobre o Russell. De facto, o homem tem que. Beatriz, manda-lhe lá uma mensagem no Instagram, pá. Manda-lhe uma DM, Se Ó, calhar. Jorge. O que é que se passa? não é? Não sei. Enquanto ele não sair, e eu acho que ele não vai sair da asa do Toto Wolff. Não sei muito bem o que é que vai ser da carreira dele. Vai continuar no Williams para sempre. Não vai para a Mercedes, não tem espaço para lá estar. Não, então acabamos de dizer que o Bottas é inútil e agora achas que não tem espaço? Não tem espaço porquê? E vocês disseram isto o episódio passado, não tem espaço Mas porque nós o estamos Hamilton a não o descontradizer. quer lá. Eu sei, estou a dizer que sim. Exato. Porque o Hamilton não o quer lá, não é? Porque senão, Mas o Hamilton também não é eterno. Atenção. quando é que há de chegar uma- quando é que ele vai começar a desenhar calças de ganga rasgadas Não perguntes a mim, e mas fazer sei música lá, para a comercial? há de acontecer. É possível Pois. que ele faça isso ao mesmo tempo enquanto corra. Como é que o homem não tem tempo? Como é que ele Não consegue? tem. O homem ficou. Quantos segundos é que ficou à frente do segundo? Este grande prémio. Não tem tempo. Tem tempo. Pronto, ele tem tempo. Achas que ele podia ter parado à beira da estrada, Então desenhado não umas podia. calças de ganga e depois mesmo Uma assim ganha a colaboração com corrida? a Nike, umas calças de ganga, uma música com a Cardi B e ainda ganhava a corrida na mesma. Olhem, Beatriz, essa foi de borla. Essa foi de borla. Para quem está a ouvir, foi de borla esta. Seguinte, Mas gostava de propor um minuto de silêncio
em memória do Vettel. Também vos queria perguntar: o que é que vai ser do Vettel? Beatriz, respeita ao minuto de silêncio. Não, pá, não vou fazer um minuto de silêncio, porque isto é triste, o homem está vivo. O Vettel foi um campeão do mundo, né? Que horror! E que já não existe entre nós. e vamos respeitar. Essa faceta cabelo / campeão do mundo já não existe. Eu acho que é um bocado aquela teoria sobre a Avril Lavigne que existe no Brasil. Que a Avril Lavigne faleceu há 10 anos e foi substituída por outra pessoa. Acho que seria aconteceu mesmo com o Vettel tipo em 2015 ou assim, 2016, 17. Não sei o que é que vai ser deste homem. Não percebo. Onde é que ele vai a seguir? Não há muito mais opções, está a ficar um bocado desgastado. Quem é que vai pegar nele? Olha, a reforma. Ele tem que falar com o Grosjean, porque o Grosjean tem aqueles investimentos em gaming e startups e coisas assim. O homem, como também. Sério? Tem. O Não Vettel, sabia. como está a ganhar 15 milhões de dólares ao ano, de acordo com aquela tabela espetacular de salários, Dos salários. que nós encontramos, que nos enviaram, uma folha de Excel que nos enviaram só para nós. Pá, ele está bem, ele mal não está. Epá, eu acho que está mal. Até porque não estou a ver para onde é que ele vai a seguir, se a despedida da Aston Martin. Não, se eu tivesse ganho 4 campeonatos do mundo de Fórmula 1 e tivesse a coleção de carros que ele tem e ganhasse 15 milhões de dólares ao ano, eu por acaso não achava que estava assim tão mal da vida. A seguir é indicar. Epá, Aí não. Eu estou mais a vê-lo ir para Le Mans ou coisa parecida do também que ir eu. para O indicar. Le Mans faz mais sentido. Porque pá, eu ainda não, por acaso não tinha acompanhado como é que o Grosjean se está a safar, Também não. mas eu estou a ver más coisas a acontecer. Não sei, pá. O Vettel podia ser um Acidentes, só que mais depressa. Exato. Por acaso temos que acompanhar isso, João. João e Beatriz temos que estar numa vista de olhos a indicar. Houve uma corrida ontem. Houve coisas a acontecer, de facto. E como é que fica então aqui a classificação do campeonato? Partilhar aqui com os nossos ouvintes, porque a Beatriz e o João sabem isto de cor, não é? Então, Estou um bocado surpreendida. Também estou a ver que havia aqui coisas que eu não sabia que estavam por exemplo, assim. tu sabias que o Leclerc- Lance Stroll já tinha 5 pontos? Eu nem estou a ver o Stroll. Tenho Pois. que passar para baixo. Ok, não, Então sim, vamos lá. E o Tsunoda tinha 2. Vamos lá Também aqui não sabia. vamos começar pelo topo. Vamos partilhar. Lewis Hamilton em primeiro, com 69 pontos. Verstappen em segundo, com 61. Já está aqui um gap muito grande. Acabou o campeonato. Já não tem pontos. Morreu o sonho. Já morreu o sonho. Depois, Lando Norris com 37 em terceiro. Pá, atenção, ainda é possível ser campeão. Está perto. 37 pontos, não dá para chegar aos 69. À frente do Bottas, incrível. À frente do Bottas, exatamente. Bottas em quarto com 32. Carlos o Leclerc com 28 em quinto. Sérgio Pérez sexto com 22. Daniel Surpreendeu-me. Ricardo Achava que ele estava um bocadinho mais acima. Não. não, Não correu bem, ele em para Imola ele. foi péssimo, né? Imola foi terrível. Pois. Ok. Só vamos com três correios. Oh meu Deus. Isso é corridas. difícil falar. Tá complicado. Portanto, sexto Sérgio Pérez, sétimo Daniel Ricardo com 16 pontos. Portanto, apesar de tudo, sétima posição para o Ricardo. Pá, a Sim, McLaren mas não está é bem mau, não é? longe. Mas está bem longe do Norris, não é? São 21 pontos, não é? Por aí tão longe. Está Pronto, tranquilo. ok. Está à distância de uma vitória. Uma vitória. São 25 pontos. Está bem, mas o Ricardo não vai ganhar corridas Vai ver, este ano. Ah, não? Ricardo vai ganhar no Mónaco. Fácil. Pole position de Mónaco, está feito. Ouviram aqui em Depois, primeira mão. Beatriz, está atenta. Desculpa. Depois, em oitavo, Carlos Sainz. Ai, que 14 pontos. miséria. Até 14 só tem 2 pontos para o Ricardo. Esteban Ocon com 8 pontos em nono. E em décimo o Gasly. Portanto, atenção, o Ocon de facto está-se a comportar bem. O Alonso está só em 12º com 5 pontos. Tem quase o dobro dos pontos o Ocon. Mas o Alonso Só teve para verem. aquele DNF, portanto. Ou então tem mais 3. Pronto, fechamos aqui com os 10. Pá, não interessa quem está para baixo, já está muito longe. Construtores. Mercedes em primeiro com 101 pontos, Red Bull com 83 em segundo, McLaren em terceiro a fechar o pódio com 53 pontos. Depois já aqui não está já com alguma distância, ainda está bastante perto, evidentemente. A Ferrari em quarto, Alpine em quinto, Alfa Tauri em sexto e depois, como eu disse desde o início, Aston Martin em miséria, pá. E sabem o que é pior? É que a Aston Martin tem 5 pontos. Sabem de quem é que os fez?
o Stroll. É verdade. É Ora, verdade. isto. O Stroll visto. tem 100% dos pontos da Aston Martin. Que horror. Pá, Miséria. depois temos o Alfa Romeo, a Williams e a Haas ainda sem qualquer ponto. Acho que é interessante o facto de haver duas batalhas a acontecer, uma Uhum. entre a Mercedes e a Red Bull, que estão a menos 20 pontos de distância, e a outra entre a McLaren e a Ferrari, que estão a menos de 10 pontos de distância. Portanto, temos Certo. o campeonato A e o campeonato B, e depois o resto. Historicamente, o campeonato que importa é a McLaren Ferrari, não é? Exato. Estamos em 2000 outra vez. Quer dizer, mas parece que não há aqui grande dúvida que a Alpine e a Aston Martin não vão de facto ser grande concorrência para a Olha que o McLaren. Alpine não sei. Para a McLaren? Duvido. Não digo na classificação geral, mas em algumas corridas, possivelmente. Ok. Eu acho que a Alpine está a sofrer bastante com a saída do Cyril. Acho que o Cyril fazia toda a diferença na altura. Era uma personalidade assim. Ele saiu, não sabia que ele tinha Razoável. saído. Beatriz. Vai buscar o violino, por favor. Vocês, pá. Não, estou a dizer, estou tão Coitadinho. feliz por ele não estar na Fórmula 1. Mas quando o Alonso tomar conta Irritava-me. daquela equipa, vocês Irritava-me vão ver. bastante. É o Alonso. Mão de ferro. Pronto, passando desta classificação, pá, que ninguém quer saber nada, mas para a classificação a sério que é a da Liga Fantasy Domingos. Fantasy. Bem, vamos começar pela classificação deste grande prémio. Beatriz, queres ser tu a partilhar com os nossos ouvintes? Queres que seja eu? Queres que seja o João? O que Tu escolhes. é que temos hoje? Eu posso falar sobre isso. Então força. Hoje Vamos temos... falar primeiro da classificação deste fim de semana, Por só favor. para. da Só para minha enquadrar, equipa. só para enquadrar. Ok. Em primeiro lugar, Verst Beast, Onda Palha. É isto? Onde Deve Palha. ser. Onde Palha Racing. Que fez 192 pontos esta semana. Uau, entusiasmo. Sem Mega Driver, sem Turbo Driver Leclerc e com a Red Bull. Muito bem. Em segundo lugar, temos a Mafalda Team One, Isso. que se juntou a nós esta semana, não é? Pá, que javardice é isto, pá. A malta junta-se assim. A Mafalda Team One, então, nem vai aqui com meias medidas. É estes tipos, dou-lhes 3 corridas de avanço. Vou lá buscá-los. Pau. 189 pontos, a Mafalda Team One. Sim, por este andar vai ganhar isto, Fácil. mesmo tendo faltado as primeiras duas Fácil. corridas, não é? E em terceiro lugar, para fechar o pódio, temos Snow Racing, que tinha o Giovinazzi na equipa Uau, e fez mais incrível. pontos do que o Carlos Sainz na minha. Uau. Portanto, com 187 pontos. Uau. Assim é que foi. A minha equipa, infelizmente, fechado só o fez pódio. 154. Está fechado fechado o o pódio. pódio, Como é que exatamente. correu o teu fim de semana então, Beatriz? Desculpa, estavas a dizer? Correu mal. Correu mal. O Acho que é Yuki tudo fez relativo, tudo. não é? Epá, estou agora a olhar para isto e o Yuki fez 2 pontos, o Sainz Bom. fez 2 pontos Bom. e o Russell fez 3 pontos. Isto Bom. foi uma miséria. E o resto? O Norris fez 54 pontos, era o meu turbo driver. O Pérez fez 23 e a Mercedes fez 70. Pá, Assim, estás a meio- ver, João? Isto do meio construtor. triste. Eu fico nervoso com Não isto. sei se vale a pena. Estou a considerar trocar a Mercedes para o Hamilton. Não faças isso. Ó João, e a tua equipa, como é que correu? Continuo numa senda de mediocridade. Acho que meio da tabela até ao fim. Sou tipo o Portimonense. Assim, mesmo meio da tabela até ao fim da vida. Sei lá. O Tsunoda não Nada. deu grande coisa, o Russell não me deu grande coisa, o Ricardo continua a não ser nada de especial, portanto acho que vou ter de repensar a minha estratégia do Turbo Driver. O Leclerc e Verstappen, pronto, arranjaram bons pontos e Red Bull também, mas pá, falta-me assim, tipo, alguém que me dê tipo 40 pontos de uma vez, É. assim, só para É, não é? Quantos pontos é que tem o teu Red Bull? Desculpa, curiosidade. 55. Pô, pá, é o meu problema. É o meu problema. Acho que tens vários problemas na tua Eu vou, equipa. não, Tiago, é tenho, só não um. tenho, eu vou explicar. A minha equipa é a mais bem pensada de todas. Ok, Mas há aqui azar. pronto. Eu explico. Eu fiz várias substituições esta corrida. Troquei 3. Portanto, troquei o construtor e troquei 2 pilotos. E por ter feito esta brincadeira, aliás, desculpem, nem foi isto. Eu troquei 3 pilotos e o construtor, assim é que é. Trocaste tudo quase. Tudo, quase. E por causa dessa brincadeira, levei menos 10 pontos. Assim à Arriscado. cabeça. Hum. Portanto, troquei o Hamilton pelo Verstappen. Correu bem, não correu propriamente mal, tudo bem. Troquei o Leclerc pelo Sainz. Calma, João, calma.
Senta-te, respira. Como é que isso correu? Como é que isso Já correu? te vou explicar a teoria. O Ricardo e o Norris mantiveram-se, mas coloquei o Norris como turbo driver, correu bem, 54 pontos, e 54 troquei o pontos. Russell pelo Gasly. Pá, e ainda troquei a AlphaTauri pela Ferrari. Isto tinha tudo para correr bem. Mas depois aconteceu o Carlos Mas Sainz. depois o Sainz foi estúpido. Nada de jeito. Eu sei, também É só que tive 2 lixou-me não pontos. só o facto de ele ter uma relação da treta, mas ele ter saído dos pontos, o construtor veio por ali abaixo. Ah, não sabia. Ok. Pá, eu Pois, faz sentido. adorava ser aquela pessoa que não diz I told you so, mas I told you so. Pronto, como é que estamos no overall então, Beatriz? É o que é. Vamos lá ver o overall. Bem, o overall temos na mesma o Colgaham GP, que o homem fez 163 pontos esta semana. Com a Gama, a presidente. E continua, mas com a limpeza dos 290 pontos em Imola, está em primeiro lugar com 604 pontos. 604. O homem tem quase mais de 200 pontos do que eu. Muito, é muito. Temos aqui em segundo lugar a Smooth Operators, Smooth Operator. fez Que não és 308 tu. pontos em Imola, que não sou eu, isto é a minha equipa B. Por acaso vale a pena só referir isto, que nós não comentámos o Smooth Operators na última corrida. Não comentámos. Só apareceu muito em cima da hora. Porque, exato, e nós não estávamos a contar. 308 pontos em Imola. 308 pontos. Foi o primeiro Com o Mega classificado. Driver. Com o Mega Driver. Driver. E temos então em terceiro lugar com 546 pontos o Verstbeast Onde Palha Racing. Que eu acho que é o líder efetivo deste campeonato porque tem 546 pontos ainda com o Mega Driver por utilizar. Pois é. Portanto, medo, muito medo. Do que aí vem. Sim, basicamente é mais 12 pontos que o segundo sem Mega Driver utilizado, que é melhor chamar o Fernando. Melhor chamar o Fernando. Ex-Kelly Entretanto, Piques. Nunca esquecer. o nosso campeonato privado entre nós os três está a Beatriz em primeiro, eu 6 pontos atrás e o Tiago muitos, vá. Muitos atrás. Pequenas Não estou vitórias. nada muito atrás. 40, Tipo 15 pontos. 40? 41 pontos. 40. Não, mas da Tiago. Beatriz. Sim, exato. Então? Beatriz é referência, é a líder, incondicional, inquestionável. Inquestionável. Sim, mas isto não é como começa, Beatriz. Ok. Exato, não é um sprint, é uma maratona. Exatamente. Pronto, está fechado a fantasia. Já disse. Terminámos assim a nossa review deste. Pá, foi mesmo muito chato. Foi mesmo muito chato este grande Pá, prémio. podemos falar aqui daquilo que eu vos tinha contado do circuito de Portimão, já que não temos nada de mais interessante para dizer. O João já está a fazer cara feia. Acho que isto é giro. Conta, O Beatriz. Pronto, há um artigo Conta. interessante da Nós nos F1 que me cortamos. mandaram que fala sobre como o circuito. João, vou-te ligar ao painel solar também, se não te calas. O circuito, a eletricidade e a água quente do circuito é gerada a partir de energia solar, o que é giro. Eu não sei se é 100%, não vou estar a inventar, não sei se é 100%, mas é engraçado. Isso é Sabes mesmo qual é que muito é o fixe, modelo? tipo em Sabes- 98. Sabes qual é que é o Na modelo do altura isso painel? era mesmo fixe. Sabes qual é que é são o com tipo de painéis. célula solar? Não faço. É uma pergunta. Estás a gozar. É isso? Eu acho que era Deve ser relevante saber. fotovoltaicas, não é? Devem ser fotovoltaicas. Sim, mas qual é o modelo? Tens o número de série? Não sei, não tenho o número de série, não sei qual é o modelo, mas isto é engraçado, é giro. A água também é da chuva no circuito, é tratada no circuito Uhum. e é aproveitada a água da chuva. Uhum. E eu achei isto interessante e pronto, só queria dizer isto. Interessante, giro. de facto. Sustentabilidade. Sabes que a eletricidade gerada pelos painéis é em corrente direta. E então? Eu acho que atingimos um novo nível de interesse neste podcast. Acho que aqui Não temos nada para falar. Boa, vamos seguir. Falando, mas acho que atenção, Ok. há aqui tentar fazer aqui uma boa passagem que é eletricidade, energia renovável, Fórmula E. incrível. Incrível, mas que ligação. Hã? Não. Foi ou não foi espetacular, João e Beatriz, a última prova de Fórmula E? Para quem não Foi. viu, não faz mal, porque não se viu nada. Expliquem lá. Atenção. Pronto, houve aqui 2 níveis de complexidade. A primeira foi que isto foi, acho que foi a primeira prova de Fórmula E que aconteceu num circuito fechado Uhum. e não num circuito citadino. Portanto, aconteceu Em no Valência, circuito não Ricardo Torno em Valência Hum. e E estava a chover. pronto,
para já estava a chover, mas depois imediatamente havia um nível de preocupação porque os pilotos achavam que ia ser tipo uma corrida de bicicletas em que o ideal era estar em segundo ou em terceiro durante a corrida toda e depois no fim usar a energia que se tinha poupado para ultrapassar. Só que o que acabou por acontecer com a chuva foi que pronto, o António saiu de pole position. Creio que o Stoffel Van Dorn tinha feito pole position, mas acabou por a perder por um glitch qualquer foi dos pneus que tinham usado os pneus errados, uma coisa assim. E o António saiu da pole position e dominou a corrida do princípio ao fim. Nunca ninguém se chegou a ele. E a 3 voltas do fim, salvo erro, sai um safety car, o segundo ou terceiro da corrida, não me lembro, mas e a regra é que sempre que há um safety car se perde X% de energia até ao fim para usar até ao fim da corrida. Só que como este safety car aconteceu a 3 voltas do fim, Já estava tudo sem estava tudo com a energia contada para chegar ao fim da corrida e perdeu. Portanto, eles tinham para aí 7% para fazer 3 voltas e de repente têm 2% para fazer 2. E então, basicamente, toda a gente ficou sem energia. Fora os Mercedes, que tinham uma margem maior, não sei muito bem porquê, mas tinham. Se calhar porque estavam a antecipar que isto pudesse acontecer, não sei, mas. Ou está tudo feito para eles. Mas pronto, esta farsa acabou por. Acho que toda a gente ficaram 6 pilotos classificados porque toda a gente foi desqualificada porque usou energia a mais. Porque essa é outra questão, é que os carros de facto têm mais energia do que podem utilizar. Mas sim, os pilotos acabaram todos a corrida no limitador de velocidade das boxes para tentar chegarem ao fim. Para tentar acabar. Poxa. E a FIA, entretanto, lá acho que já admitiu que foi um bocado de palerma e que nas últimas voltas não se devia. Claro que não, limitar. Não se devia fazer isto, não é? Se tivessem uns painéis solares. Se calhar, se tivessem um chapeuzinho de células fotovoltaicas. Eu sinceramente acho que a ideia de se tirar energia quando há safety car é um bocado de palerma. Mas qual é o objetivo, João? Porquê é que eles querem. É manter as coisas no limite, é manter a necessidade de fazer poupança de combustível, de energia. Mas nós também temos a mesma coisa. Nós temos um depósito de combustível que sabemos que faz X voltas, e se há um safety car ou um full course yellow, essas X voltas acabam por aumentar. Ou então, e por exemplo, chegar a um ponto em que não temos de poupar combustível, e devia ser o mesmo com eles. Tipo, se há um safety car a meio da corrida, isso significa que daí para a frente é sempre a andar, o que também tornei as corridas interessantes, porque torna a corrida de uma dimensão diferente, no fundo. Claro que sim, e o que se quer é mais fãs, não é? Para ver se é isso mesmo. Vamos aos bardalhanços da semana agora. Vamos lá. Siga lá, João. Eu vou-te dar este fim de semana. Estender o tapete para poderes falar destes bardalhanços, uma vez que foi bastante próximo de ti. Sim, aconteceu um bocadinho à minha frente. Conta lá. Então, nas 6 horas de Spa do Campeonato Mundo de Resistência, do WEC, pronto, o formato de qualificação mudou para este ano para a classe onde eu trabalho, na LMP2. Portanto, os pilotos profissionais podem fazer a qualificação sozinhos. Antigamente era a média de uma volta do piloto profissional e do piloto amador. Só que na categoria GTE AM, que é aquela em que tem de haver um piloto amador, são só os pilotos amadores a fazer a qualificação. O que corre sempre bem, não é? Especialmente numa pista como Spa, com a temperatura da pista muito baixa. Logo ao início da corrida, o Sr. Christian Reed, que é o dono da equipa e um dos pilotos do Team Project One, basicamente quase que levantou o voo em Eau Rouge, perdeu o controle do carro e foi contra a parede. Devia ter corrido mal, não? Sim, não é fácil ter um acidente pequeno em Eau Rouge. Podia ter corrido mal. 200 e muitos km/h e acabou basicamente com o carro em pedaços. Mas tudo bem, não é, João? Mas ele ficou bem, saiu do carro, estava tranquilo, pronto, houve bandeira vermelha, limpou-se a pista, recomeçou a sessão e nos primeiros minutos da sessão recomeçar, exatamente o mesmo acidente por outro senhor na mesma curva, exatamente igual. Um replay ao vivo. Portanto, em direto. O vídeo que nós vamos pôr no link vai ser o side by side dos dois acidentes para se mostrar que é exatamente o mesmo. Não é uma repetição, são dois acidentes diferentes.
Sim, porque um carro é branco e um carro é preto, isso é fácil. Ai, não tinha visto o segundo, ok. Mas houve muitos acidentes grandes nessa curva, um deles no carro da equipa onde eu estou a trabalhar, que não ficou bem tratado. Foi preciso basicamente um carro novo. E houve muitos acidentes grandes nesta semana, que foi um teste e uma corrida. Acho que estava tudo um bocadinho entusiasmado demais. Mas e o ponto alto para mim em termos de bardalhanços deste fim de semana foi no warm-up, que é uma sessão de 10 minutos antes da corrida, em que um outro Porsche da mesma categoria GTA decidiu esbardalhar-se contra uma parede numa sessão que não conta para nada. Portanto, é aquela sessão que é só para ver se os carros estão bem, se não há problemas. E mesmo assim conseguiram espetar contra uma parede e o carro ficou ali e não acabou por não participar na corrida. Mas pronto, acho que os bardalhanços da semana são 2 em papel químico, porque é exatamente o mesmo acidente, mas com 2 carros diferentes. Pronto, foi fofo. João, já agora queres partilhar um bocadinho como é que foi o teu fim de semana? Mais ou Não. menos, não sei Não se. Não correu muito bem. Ficámos em. Quer dizer, correu muito bem em termos de resultado final. Acho que tirámos o máximo do que tínhamos, mas falta-nos um bocadinho de andamento em relação aos senhores que ganharam a United. Mas estamos aqui para trabalhar e para ver se melhoramos. A corrida em si foi interessante. Não houve nada de especial, não houve acidentes grandes, não houve paragens muito longas, houve alguns contactos. Acho que ficou basicamente com as mudanças de regulamentos que foram a introdução da nova classe principal, que é Hypercar, e a qual se juntará o LMDH daqui a uns anos. No fundo houve muitos jogos, porque essa classe agora vai passar basicamente a ser uma classe de balance of performance, em que a federação vai tentar equilibrar os carros à medida que se vai percebendo qual é o andamento relativo entre eles. Então está tudo um bocadinho a esconder o jogo para tentar não receber muito lastro. Então, no fundo, até à qualificação, parecia que os Toyotas eram tão rápidos como os LMP2. Claro, acabou por não Faz sentido nenhum. não se verificar. Não é? Agora, a verdade é que o gap entre os P1 e os P2 foi bastante reduzido e, por conseguinte, o gap entre os P2 e os GTs também foi bastante reduzido, porque agora por nos pôr bastante lastro e tirar potência e tirar downforce. Então, como os carros são todos mais juntos em termos de andamento, passa a ser mais difícil ultrapassar os carros atrasados. Então houve muito mais contactos entre P2 e GTs e no fundo os pilotos acharam mais difícil ultrapassar estes carros mais lentos, porque não são tão mais lentos como eram antigamente. Certo. Exato. Portanto, vai ser um campeonato interessante. Ok. Beatriz, queres acrescentar alguma coisa para encerrarmos o programa? Temos 2 equipas só de mulheres, não é, João? Uma nos GTs, a Iron Lynx, Iron Dames. Iron Dames, chamam. sim. É Mas o que é que lhe homenagem chamaste? à Desculpa, não Thatcher? percebi. É uma homenagem à Thatcher? Se calhar. Não faço ideia. Não, Iron Lynx é o nome Ok. é o nome da equipa, porque eles têm 3 carros e só um deles é que são os Iron Dames. Ok, Eles ok. são senhores. E depois temos a Richard Mill, que é a Sofia Flores, a Tatiana Calderoni e a Baitska Vicia. Quem não é é a a primeira terceira? Eu vez. não reconheci a terceira. É uma piloto de GTs bastante mais velha, estabelecida. não é? Mais velha que elas. Não é assim tão mais Não, velha. pareceu-me bocadinho. pela fotografia, se calhar não. Mas isso é a segunda época, não é? Sim, a época passada não começou muito bem, porque em vez da Bytes, que era a Catherine Lang, que era suposto fazer, que é uma piloto inglesa que fez carreira nos Estados Unidos, fez IndyCar e por aí fora. Só que na primeira corrida teve um acidente muito chato, partiu as pernas Ai, que horror. e então foi substituída por um homem, ironicamente, na corrida a seguir, o André Negrão, porque não havia mais ninguém. Não conseguiram encontrar mais ninguém, e depois aí para a frente pela Baitska, e a coisa correu bem, porque a Baitska tem muito mais experiência em termos de corridas de resistência, porque tem uma carreira feita no GTs, foi piloto de fábrica da BMW, creio eu, e então acho que acabou por fazer mais sentido. E tem uma boa equipa por trás, a Signatec, que é a mesma equipa que corre o carro da Alpine, que gera o carro da Alpine, e já gerou ano passado. Acho que é uma questão de elas são as 3 boas pilotos Silver,
Acho que é uma questão de terem mais tempo no carro e de Uhum. ganhar um bocadinho mais de familiaridade com este carro. Esse projeto está a ser liderado pela própria filha do dono da Richard Mille, não é? Creio que sim. Acho que não. E também está em colaboração com a FIA Women in Motorsport. Essa Boa. Muito giro. iniciativa. Mais temas, Beatriz, queiras trazer? Temos Não tempo tenho. ainda. Hoje não tenho mais Não? temas. Mais nada? Não, mais nada hoje. Queres Não posso meter o falar de gato a miar painéis, para as não pessoas? posso- Para dormir. Pronto. Não Amigos, tenho foi o mais. possível. A corrida não deu para mais. Está bem? Desculpem lá qualquer coisinha. Para a semana a mais. Pá, nem com álcool foi lá. Está bem? Um resto Nós de bom dia tentamos. para todos. Até à próxima. Que, atenção, é já na próxima quarta-feira. É Que verdade. é, Dia, que é alguns Tiago? dias depois do domingo. Que, não sei, Grande Prémio de Espanha, Dia Barcelona, 9. Catalunha, 9 de maio. 9 de maio. Está bem? Não percam, cá estaremos Temos encontro marcado. para daqui a uma semana. Adeus. Até à próxima. Até à próxima. You're an absolute legend. Holy mac and cheese balls. That's another podium. That was stupid from whoever was at the front. They want to kill us or what? Can you believe it? Can you believe